capítulo 5. Obrigado, dona Silvia. Aliás, gente, nós vamos ler do 4, do 39 até o 54. Eu vou ser objetivo, porque a gente já tem 3 terços aí que a gente está falando bem falamos bastante aqui do capítulo 4, da mulher samaritana. Então a gente finaliza hoje o 4, porque nós paramos no versículo 38 do capítulo 4. E aí a gente finaliza o 4 bem rapidinho e entra no 5, tá bom? Aí a gente entra no 5. Obrigado, dona Cirleia, dona Lia também. Vamos lá então. Diz assim, João 4, versículo 39. Muitos samaritanos creem. É o que está escrito aí no título, Muitos samaritanos creem. Versículo 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Então, tudo começou. Se você está assistindo essa mensagem aqui ao vivo, está participando do culto, ou a gravação dela, tem um contexto, A gente está terminando aqui o capítulo 4. O culto de terça, nós estamos no Evangelho de João. E diferente da série que nós fazemos, mergulhando no Evangelho, na série segunda, quarta e sexta, nós estamos no livro de Marcos. Mas no culto de terça, nós estamos no livro de João. Na série segunda, quarta e sexta de Marcos, a gente lê um capítulo por meditação. É um capítulo segunda, um outro terça, um outro quarta, e um outro sexta. No caso do culto de terça, a gente fica 3, às vezes 4 terças no mesmo capítulo. Então é uma leitura mais detalhada e, portanto, é mais devagar também. A gente mergulha mais profundo, é o nome do culto. A gente mastiga mais na terça-feira, no culto. Então sugiro que você... Estou falando isso porque será maravilhoso, maravilhosíssimo, se você tiver o interesse, a humildade de ir lá no canal Marcelo dos Anjos, no YouTube, e assistir os últimos cultos de terça-feira, tá bom? Para você entender aqui todo o contexto. Depois de Jesus se revelar para a mulher samaritana, ela ficou maravilhada, porque foi espetacular, foi extraordinário. A graça alcançou a mulher samaritana, a graça está alcançando você que está acompanhando esse culto, a graça alcançou, com certeza, as pessoas que têm participado dos cultos do Vida de Filho, para a glória de Deus. E essa mulher recebendo tanta graça, a gente bateu muito na tecla que o que Jesus faz em nós, Ele faz através de nós. Não é só em nós, é através de nós. Você que está acompanhando o culto, se você puder deixar aí no comentário, escreva aí assim, em mim e através de mim. Ou em nós e através de nós. Escreva aí. Eu vou colocar aqui para ver vocês se escrevendo. Em mim e através de mim. Em nós e através de nós. Então, foi na mulher samaritana
O amor de Jesus chegou até essa mulher, a graça chegou até essa mulher, o evangelho foi revelado a ela, Jesus se revelou a ela e começou a fazer uma obra através dela. E é isso. Esse é o plano de Deus, é isso que Deus quer. Não pode parar em nós. Nós falamos, a cura que Ele fez em você, Ele quer usar essa cura de algumas maneiras para alcançar outras pessoas. A prosperidade que Ele está te dando economicamente, essa prosperidade não é para você, não é para a sua glória, não é para a glória da pessoa. Ele quer usar dessa prosperidade. Você se beneficia dela, naturalmente, mas Ele quer usar essa prosperidade para alcançar outras pessoas, para que outras pessoas se beneficiem também dessa prosperidade que Ele te deu, da saúde, da sabedoria, da força, da porta que Ele abriu. A mesma coisa na vida amorosa. Ele te deu uma pessoa aí que é uma bênção na sua vida para que vocês juntos ajudem outras pessoas. Ou Ele vai te dar. Receba aí os solteiros. Então, enfim, dá para a gente falar de todas as áreas. Ele faz em nós e através de nós. Em você e através de você. Então ele começou a fazer a obra através da mulher samaritana. A cidade, ela começou a evangelizar a cidade. Ela começou a falar do que aconteceu com ela. E as pessoas ficaram interessadas. Ela falou do que aconteceu com ela, ela deu seu testemunho. E aqui eles estão dizendo o seguinte, olha, a gente está crendo. Mas não foi só pelo que você falou, não. A gente está crendo porque além do que você falou, nós fomos lá e nós ouvimos, nós vimos com os nossos próprios olhos. Então, eles também foram alcançados. Começou através do testemunho dela. Versículo 42. Repetindo aqui. Então disseram à mulher, agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Aí aqui está, versículo 43. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus... Calma aí, vamos respeitar a vírgula aqui. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa, e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Aqui nesse versículo 40 do 39 aqui ao 40, o povo escolhido. Agora, olha aqui para mim, por favor, gente, o comentário. O povo escolhido e de religião tão sofisticada que habitavam em Jerusalém não respondeu à mensagem de Jesus com fé. Por sua vez, muitos samaritanos creram nele por causa do testemunho daquela mulher desprezada. Então, o povo escolhido, o povo que se esperava valorizar em Jesus, não valorizou como deveria. Mas o povo samaritano, lembra que nós falamos que os judeus não se davam com os samaritanos? Então, um povo onde não se esperava, creram em Jesus. Esse povo valorizou. Então, a graça está disponível. Mas ela vai alcançar, ela vai impactar, ela vai entrar, Jesus vai entrar, o amor vai entrar. A vida começa a mudar no interior, a pessoa começa a ser transformada por essa graça quando ela valoriza, quando ela se abre, quando ela se rende, quando ela se entrega. E por isso é importante a pregação do evangelho de forma correta. Porque se a pessoa acha que evangelho
é uma mensagem onde o ego dela recebe carinho. Ou seja, ela não ouve o evangelho puro, ela ouve aquilo que os seus ouvidos vão gostar, o seu coração vai gostar de ouvir, mas que não transforma, não muda. Se ela se uma pessoa ouvir o evangelho de forma deturpada, quer dizer, ela está ouvindo de forma incorreta, ela vai entender incorretamente, ela vai ter uma compreensão incorreta e ela vai ter atitudes que não estão de acordo com o evangelho. Tudo começou pelo evangelho deturpado que ela ouve. Então isso é muito sério. Muito sério. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a pessoa entender corretamente o evangelho, a probabilidade dela valorizar o que Jesus fez na cruz é maior. Porque o evangelho, vocês podem reparar, são capítulos diferentes, mensagens diferentes, mas eu sempre viro para cá. Vocês já repararam? Coloquem aí nos comentários quem já reparou isso. Que a gente sempre fala da cruz. A gente pode falar dar outros exemplos, falar de outros assuntos, mas a gente sempre fala da cruz. A gente sempre fala, em algum momento da mensagem, seja qual for o dia, terça ou domingo, a gente fala da cruz, a gente fala da graça, a gente fala do que Jesus fez na cruz. Porque não tem como pegar evangelho sem falar sobre isso. Eu vou ficar falando o que aqui? Da minha vida? Eu posso dar um exemplo meu, uma vez ou outra, para poder... como é que eu posso dizer? Facilitar a compreensão, mas um exemplo que tem a ver com a palavra, né? É um exemplo que aponte para Cristo. Porque se o meu exemplo não tiver a ver com a palavra, se o meu exemplo não apontar para Cristo, por que eu vou dar meu exemplo para quê? Ninguém quer saber meu exemplo, não. As pessoas querem a palavra, as pessoas precisam da minha palavra. Mesma coisa qualquer outra coisa que a gente for falar aqui. Sabe, assuntos seculares, outros assuntos, a gente pode até falar, não tem problema. Mas que esteja dentro do contexto da palavra, que facilite a compreensão da palavra e que aponte para Cristo de alguma maneira. Do contrário, se eu quiser dar exemplo, a gente dá depois que o culto termina, conversando aqui, batendo papo, sei lá, ou em outras... O exemplo pessoal serve de testemunho, né, como inspiração, mas ele não pode ser tido como referência ou como uma doutrina serida. Porque Deus trabalha individualmente, né, em cada pessoa. Michele está dizendo aqui, o exemplo pessoal tem que servir, se for o caso de dar algum exemplo pessoal, ele tem que servir para inspiração, para inspirar, para agregar aqui na palavra. Porque o próprio nome já diz, exemplo pessoal, é pessoal. Então, com cada pessoa é diferente, Deus age de forma diferente. Entende? E um exemplo pessoal não pode ser tirado como uma doutrina, como uma regra, ou como algo a ser seguido obrigatoriamente, porque cada caso é um caso. Então, a Gisele, a Silvia, a Paloma confirmaram aí, porque é o evangelho, gente, não tem como sair disso. Nada é mais importante do que o que Jesus fez por nós na cruz. A gente não estaria aqui, a gente não estaria aqui, a gente não estaria falando, a gente não teria chance de nem ter salvação, não teria perdão, não teria reconciliação. Gente, se Jesus não fosse para a cruz, não teria nada. Não teria nada, a gente estava condenado. Então, ele foi para a cruz por amor, pela graça. Pessoal, olha só. Não dá para a gente ser cristão, ou a gente está caminhando aí, você está caminhando, você quer mudar, você quer mudar de vida, você quer caminhar com Deus. Não dá para a gente caminhar sem entender o que significou Jesus na cruz. Todos vocês que estão acompanhando esse culto, todos vocês, do fundo do meu coração estou falando para vocês. Vocês querem mais de Deus? Você quer mudar? Você quer avançar? Você quer evoluir?
você precisa mergulhar no Evangelho. Você precisa entender a ponto de que você pode ser uma pessoa tímida, você pode não falar em público, você não ter o costume de falar em público. Não importa. Mas você precisa entender o que Jesus fez na cruz a ponto de, se for o caso de você tiver que explicar isso para alguém, você consegue explicar tranquilamente. Tranquilamente. A explicação do seu jeitinho, com suas palavras, mas você consegue explicar direitinho ali o que significa. Por que Jesus foi para a cruz? O que significa a ida dele na cruz? O que aconteceu quando ele foi para a cruz? Qual é a razão dele ter ido para a cruz? E quais são as consequências dele ter ido? Qual foi o efeito da entrega dele na cruz? O que é graça? O que é graça? O que é evangelho? Esse básico, tem que estar bem resolvido aqui na mente de vocês. Até para explicar isso para alguém. Porque a gente, por exemplo, vocês que são do Vida de Filho mesmo, estão congregando no Vida de Filho, nós vamos evangelizar. Mas é evangelizar de verdade, pessoal. A gente vai falar de Jesus, parar uma pessoa e falar com ela do Evangelho. Ainda que seja 2, 3 minutinhos. Eu estou falando isso porque, assim, muitas pessoas, elas saem achando que estão evangelizando. Se eu saio com a Michele para chamar as pessoas para participar aqui do culto, do Vida de Filho, isso não é evangelização, gente. Essa mulher samaritana, ela evangelizou. Como? Falando o que Jesus falou para ela e falando dele. E falando da experiência dela, que foi bem recente. Ela falou e impactou, porque é evangelho. E o pessoal quis lá. Evangelho. Ela deu o testemunho dela. Você acha que essa mulher sabia muita coisa? Sabia quase nada. Ela tinha acabado de ter um encontro ali com Jesus no poço. Às vezes a pessoa fala, não, preciso me preparar, preciso... Não, você precisa entender pelo menos esse básico e falar. Fala do que está acontecendo com você. Se você está mergulhando no Evangelho, mudanças estão acontecendo dentro de você. Mudanças estão acontecendo dentro de você. Estão me ouvindo bem? Está caindo um pé d'água aqui. Agora, vamos ver se esse microfone é bom. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu botar aqui no Instagram. Agora que esse microfone vai passar pela prova de fogo. Vocês conseguem me ouvir pelo menos um pouquinho? Porque nem eu estou me ouvindo. Gente, fala aí. Áudio ruim. Pode falar, não tem problema nenhum. Áudio ruim, áudio mais ou menos, ou áudio bom? Agora vamos ver se esse microfone aqui tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Mais ou menos ruim, mais ou menos ou bom? Fala aí. Vocês estão me ouvindo muito mal, mais ou menos ou bem? Diga aí. Dá para ouvir? Então vamos lá, vamos seguir. O importante é que esteja ouvindo pelo menos um pouquinho, né? Caindo um pé d'água aqui, gente. Se não fosse o microfone, acho que vocês não iam estar me ouvindo nada. Beleza, obrigado, Paloma. Então, dar o testemunho, né? Como essa mulher samaritana fez. Vamos seguir aqui. Versículo 46. Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado a água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente.
quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Voltei, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Eu vou ficar, gente. Eu falei que ia ler o capítulo 4, eu ia ler rapidinho e ia entrar no 5. Mas eu vou ficar no 4 mesmo, até por essa dificuldade aqui. E tá interessante. Então eu vou ficar no 4, buguei, tá? E aí a gente entra no 5 na semana que vem. Tá bom? Eu termino. Depois vocês. Deixa eu ir pra lá, depois eu falo. Vamos ficar no 5. É melhor, né, Brasil? Deixa eu aproximar aqui. Ai, ai. Sim. Vamos lá, gente. Gente, não perde foco, não. Estou falando para mim mesmo, né? Não perde foco, não. Para mim e para vocês. Esse homem creu nas palavras de Jesus. Eu preciso que vocês agora prestem muita atenção, porque eu vou ler aqui alguns comentários que estão aqui nessa Bíblia NVT de estudo. Não são os versículos, então, por favor, prestem bastante atenção agora aqui nos comentários que eu vou ler. Os samaritanos, muita atenção agora, os samaritanos descobriram por conta própria que Jesus era verdadeiro. O título que usaram para ele, Salvador do Mundo, a gente leu isso aqui, demonstrou que tinham consciência de quão longe estavam do judaísmo. O ministério de Jesus não se dirigia apenas aos judeus, mas a todos os povos. Então Jesus veio para todos. A graça é para todos. É para você que está acompanhando o culto aí. Ao contrário de outros judeus, os galileus receberam Jesus, mas o acolhimento que lhe deram consistia em admiração diante dos seus milagres, não numa fé verdadeira. Jesus criticou duramente os galileus que queriam ver sinais e maravilhas antes de crer. Pessoal, Jesus, ele vê a intenção do coração das pessoas. Jesus vê a intenção do seu coração. Jesus vê, ele sabe a intenção do meu coração. E Jesus se agrada quando a intenção do coração de uma pessoa se aproximar dele, ou está se aproximando mais dele, não é só porque ela está passando por um problema, não é porque surgiu uma notícia ruim, não é porque algo piorou, não é porque ela quer algo dele, mas é porque ela entendeu que não pode viver sem ele, que não consegue viver sem ele, que ele é a vida. Então, sem ele, como é que ela vai ter vida? Como é que ela vai viver sem a vida? Quando uma pessoa entende isso, e ela busca a Deus por causa disso, com esse entendimento, Jesus enche essa pessoa, Jesus abraça, Jesus transforma, Jesus age, Jesus molda, Jesus renova. Então, observe isso, porque aqui no versículo 48, quando ele fala, jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas. Quer dizer, esse pessoal ele só crê se tiver milagre. Eles só querem saber de mim se eu fizer milagre.
Mas Jesus está procurando gente que, além do milagre, porque ele faz milagres. Ele tem milagres para fazer na sua vida. Ele faz milagres na vida dos seus filhos, principalmente na vida dos seus filhos, né? Mas os filhos íntimos não o buscam por causa dos milagres. O buscam pelo que ele é. O buscam pelo que ele é. Você tem buscado Jesus pelo que ele tem ou pelo que ele é? Você busca Jesus mais quando você tem um problemão? Quando você passa por um problemão, digamos assim, você está empurrando a sua vida espiritual com a barriga. Você está meio relaxado espiritualmente. Mas aí surge um problemão, e aí você começa a cuidar mais da sua vida espiritual. Se é que a gente pode chamar isso de cuidado. Porque às vezes a pessoa começa a orar mais, começa a jejuar, mas não é nem cuidado. É por causa do problema que ela está passando, está do problemão que surgiu e ela quer que seja resolvido. Então ela está orando mais, está jejuando mais e está indo mais na igreja. Por exemplo, você não está buscando, sabe, no seu quarto, você ora rapidinho, você não ora profundamente no seu quarto, na sua casa e nem vem ao culto. Por exemplo. Mas aí surge um problemão, você começa a aparecer no culto, começa a orar mais. Se isso acontece, você precisa rever. Você precisa rever. Você precisa rever. Nós precisamos rever. Que tipo de relação que a gente está tendo com Deus, pessoal? Que tipo de relação a gente está tendo com Deus? Porque, tudo bem, pode até ter um momentozinho quando surge problemas, isso é natural. Mas não pode ser uma diferença muito grande. Por que eu digo isso? Porque se você já se relaciona com Ele de forma profunda, por amor, pelo que Ele é, então você já cuida da vida espiritual, você já ora, você já jejua, você já se relaciona. Se você vai orar mais porque está passando por um problemão, mais do que você já tem orado por uma questão de relacionamento, tudo bem, tudo bem. Agora, se você vai orar mais ou passar a orar só agora depois do problemão, quer dizer, você não estava tendo vida nenhuma com Deus ou estava tendo uma vida espiritual muito fria ou morna. Aí agora parece que está ficando quente por causa dos problemas. Gente, em nome de Jesus, não trate Deus assim não. Não faça isso não com aquele que deu a vida por você. Não trata Deus assim não. Não faça isso com você. Porque na verdade Deus sem a gente é Deus. A gente sem Deus, nós não somos nada. Então não trate Deus assim. Não faça isso com você não. Porque se essa for a nossa relação com Deus, nossa relação não vai ser profunda, vai ser mais ou menos, vai ser morna ou fria. E a gente vai oscilar muito, muito. É normal, até quem é íntimo, até quem tem o Espírito Santo, até quem é quente. Alguns dias a gente não está tão bem. Mas é coisa emocional, coisa até humana. Mas é uma vez ou outra só. Normalmente a gente está bem, está na fé, porque a gente está quente, porque a gente se relaciona com amor, porque a gente está mergulhando no Evangelho. Como eu disse no início, está desmoronando o mundo do lado de fora, um monte de problema, mas a gente está... não mudou muita coisa não, porque a gente já ora, a gente já jejua. A gente pode até jejuar mais, mas não é muita diferença, porque mesmo quando não tem problemão, a gente faz essas coisas. Entende? Os problemas não levam a gente a se tornar quente. Se é que a gente pode chamar isso de quente, porque às vezes é um falso quente. Às vezes é um cristão morno, frio, que é um falso quente, né, uma falsa quentura, porque depois que aquele problemão foi resolvido,
a pessoa vai murchar de novo, vai relaxar de novo. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu não sei se está ficando claro isso que está sendo falado. Estou passando um problemão. Aí começa a orar, buscar e jejuar. E ler a Bíblia. Vim na igreja. Parei de empurrar com a barriga. Agora estou fazendo coisas que antes eu não estava fazendo. Esse problemão, depois que ele foi resolvido, aí eu paro de fazer aquelas coisas que eu passei a fazer só depois que ele surgiu. Aí, que relacionamento é esse? Um relacionamento movido a problemas? Não, gente. Esse relacionamento ele tem que ser diário, constante. E quando os problemões surgirem, porque surgem, vão te encontrar bem. Não vão fazer você passar a orar, você já ora. E porque você ora, jejua e se relaciona com Deus, você vai partir para cima e vai vencer esses problemas. Eles não vão tirar o teu chão. Você balança, mas não cai. Balança, mas não cai. Porque você é forte. E você é forte porque você tem comunhão. Tem tudo a ver com o que a gente leu aqui, porque Jesus está dizendo, esse pessoal aqui está querendo só meus milagres. E aí, para encerrar, Jesus então fala no versículo 50, seu filho viverá, e o homem creu nas suas palavras, e partiu para casa. Versículo 51, enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro, com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Uma palavra, né? Uma palavra de Jesus. Uma palavra de Jesus muda tudo. Uma palavra de Jesus muda tudo, pessoal. Muda tudo, pessoal. Tudo. Toda a situação. Quem crê aí? Se você crê, digita aí nos comentários. Uma palavra de Jesus muda tudo. Uma palavra de Jesus pode mudar tudo. Uma palavra de Jesus pode mudar tudo. Não tem distância, não tem, está em outro estado, está em outro país, não tem jeito, está morta, está... Uma palavra de Jesus muda tudo, não tem limite, não tem barreira, não tem distância, não tem nada, não tem diagnóstico, não tem laudo, não tem nada que possa impedir. Comenta aí, gente. Uma palavra de Jesus pode mudar tudo. Ele perguntou, quando o menino havia começado a melhorar? E eles responderam, ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Olha aí, foi um milagre mesmo. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito, seu filho viverá. Por que Jesus fala, seu filho viverá e o menino fica curado? Porque ele é a vida. Gente, em nome de Jesus, vocês estão acompanhando o culto, vocês estão aqui presencialmente. Fiquem de pé aí, por favor. Fiquem de pé aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aqui no culto e vocês que estão aqui presencialmente. Em nome de Jesus, receba a vida. Receba a vida. Esse Jesus que cura, que muda, que transforma. Você se apega a Ele, gente. Se apegue mais a Ele. Ontem nós fizemos uma live. Toda segunda-feira nós temos um encontro de oração, 8 da noite. Uma palavra e muita oração. E a gente falou, faz o tripé. Existe um tripé, gente, de relacionamento com Deus. Existe um tripé infalível. Qual é o tripé? O nome já diz, tripé, 3. Oração, meditação na palavra e jejum. Oração, meditação e jejum. Oração, meditação e jejum. A gente está aqui orando, a gente está aqui meditando. Façam os seus jejuns. Oração, meditação e jejum. Quem faz esse tripé para se relacionar com Deus, não para ficar pedindo coisas, mas para se relacionar, para se aproximar dele. Essa pessoa é forte. Essa pessoa é muito forte. Muito forte. Não é pouco, não. É muito forte. Porque ela se relaciona com Cristo. Com esse tripé. Ele é a vida.
Receba vida. No dia anterior, Jesus falou, seu filho viverá. Aí o pai do menino, foi quando ele foi bom. Aí falaram o horário. Aí ele calculou, porque foi na hora que Jesus falou, seu filho viverá. É muito forte isso. E o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia, depois que veio da Judéia.